O Evangelho escreveu Lucas. Nós sabemos que o tema está baseado em Atos. Eu não vou fugir do tema, irmãos. Tem uma mensagem aqui que ela é o mesmo tema, o mesmo sentido. Lucas, capítulo de número 2. Vamos ler aqui o capítulo 2, versículo de número 13. Perdão, irmão, é capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas, o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe colocarás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Agora vamos lá para o versículo de número 39, do mesmo capítulo, versículo 39 diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada a uma das montanhas de uma das cidades de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha no seu ventre saltou. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. Agora vamos mais um pouquinho aqui, capítulo 4. Foi mais um pouquinho para frente aí. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: E Jesus estava o quê, irmãos? Viu? Voltou do Jordão e foi levado por quem? Ao deserto. Pode sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Há uns meses atrás nós trouxemos um estudo para os adolescentes. Quem era o Espírito Santo? Quem é a terceira pessoa da Trindade? Não que ele seja menor. Quando nós falamos terceiro, a gente dá uma impressão de que ele é menor. Não, é que Deus é apenas um. Porém, ele age de 3 formas distintas. Para que a tua cabeça, porque esse assunto, irmão, quando a gente fala sobre o Espírito Santo de Deus, para algumas pessoas parece meio difícil de entender. Como que eu sirvo um Deus que ele é 3 ao mesmo tempo? Parece um negócio meio doido? É porque Deus ele se manifestou de 3 formas à humanidade. Primeiro, quando Deus ele queria que as pessoas viessem a conhecer como Criador, nós então começamos a ler Gênesis, que ele criou os céus e a terra. Aqui está o nosso Deus, o Criador de tudo, aquele que está regendo toda a humanidade, aquele que está no controle de tudo, que não perde controle de nada. Mas quando Deus ele queria se manifestar para a humanidade, trazer o homem que se corrompeu pelo pecado para mais perto de si, ele se manifesta em forma de homem. E vem quem? E a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, deixou todo o seu poder. E ele veio a essa terra viver no meio de pecadores. E ele se manifestou como? Ele se manifestou na forma do Cristo que nós conhecemos. É Deus se chegando ao homem, para que o homem possa conhecê-lo de fato e verdade. E então, agora que Cristo fez esse papel na terra, que a humanidade o conheceu, Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, ficou cerca de uns 40 dias nessa terra, mas ele voltou para o seu lugar de origem, para o céu de glória. E para que a gente não ficasse sozinho nos dias atuais, que a gente chama de era da graça, nós vivemos hoje a era da graça. E na era da graça não é nem Deus, nem o Cristo que está aqui, mas como que Deus se manifesta para conosco? É através da pessoa do Espírito Santo que está dentro de nós, dizendo para você: não temas, eu estou contigo, não desista porque eu te ajudo, eu sou o teu consolador, eu sou a palavra, eu sou o teu sustento, eu sou aquele que está cuidando, eu sou aquele que te consola quando tu choras lá no teu quarto sozinho, eu sou aquele que digo para você: vai para a igreja hoje que tem uma palavra para impactar a tua vida, eu sou aquele que
Quando a porta não se abre, eu digo, não desista, tenta de novo. Esse é o Espírito Santo, é aquele que está conosco, dizendo, não para, porque eu te fortaleço todo dia. É Ele, é o Consolador. É Ele que está conosco, irmão. Por isso é gostoso quando nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não é inferior, ele é o mesmo Deus, apenas se manifestando de forma diferente. Porque Jesus já fez sua parte, mas o Espírito Santo tem uma promessa sobre a nossa vida. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ei, não é o Espírito Santo que se afasta do homem, somos nós, por causa das nossas muitas lutas, que às vezes entristecemos Ele e ficamos distantes. Mas em todo o tempo o Espírito Santo está lá, dizendo, eu estou à porta e bato. Só estou esperando você abrir o coração. Se você abrir, eu começo a agir na tua vida e mostro para você que você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho nem um dia. Mas, irmão, e nos dias de tribulação? E nos dias que eu chorei e ninguém me entendeu? O Espírito Santo de Deus está lá. Ele que está consolando as tuas lágrimas. É Ele que está lá. É Ele que está lá. E a Bíblia diz, irmão, que uma lágrima, Deus já entende o que isso quer dizer. Por quê? Porque a Bíblia diz que as lágrimas são colhidas, levadas até a presença de Deus, e é colocada como se fosse incenso diante de Deus. Deus recebe a nossa lágrima como uma oferta, irmão, diante da sua presença. Quando você chora e não diz uma palavra na tua boca, mas você fica sentadinho no banco e a lágrima começa a escorrer assim, ó, Deus diz, eu sei o que Ele está dizendo para mim, eu sei o que ela está falando, eu sei o que ela está querendo dizer, eu sei o que Ele está dizendo, eu sei como você está por dentro. E sabe o que é mais lindo? É que Ele já tem a resposta certa para a tua vida. Ele não deixa você enganado. Ele não deixa, irmão. Tudo na nossa vida, o Espírito Santo de Deus está ali nos instruindo. E hoje, irmãos, eu quero trazer uma mensagem como um alerta para a igreja, falando um pouco sobre como é ser cheio do Espírito Santo. Eu quero me focar sobre dois homens. Quem? João Batista e o Cristo. Dois homens cheios do Espírito Santo. Dois homens que vieram para fazer a diferença nessa terra. Primeiro, João Batista. João Batista, ele tem uma história muito bonita, porque João Batista já é milagre desde o nascimento. João Batista, ele tem uma história parecida talvez com a tua. Você está aqui hoje porque você é fruto de milagre. Se não fosse a boa mão de Deus, talvez muitos de nós não estaríamos aqui. Estaríamos, como diz no ditado aí, estaremos embaixo de 4 palmos de terra. Mas sabe por que nós estamos aqui? É porque você é fruto de milagre. João Batista foi a mesma coisa, irmãos. Por que, irmão Gerson? João Batista, ele é filho de um homem chamado Zacarias. Zacarias, ele vem de uma linhagem sacerdotal, um sacerdote, o descendente de Abias. A sua mãe, Isabel, vem de linhagem sacerdotal também, irmã Maria. Por quê? Isabel é uma parente de Moisés. Ela é descendente de Arão, de Moisés e do pai de Moisés. É uma descendente da casa de Moisés. Agora se juntou dois que são de linhagem sacerdotal, ou seja, dois servos de Deus. E quando eu comecei a ler a história de Zacarias, eu me impressionei com essa história. A gente pouco fala sobre ele, mas ele tem um testemunho muito bonito. E como a gente costuma dizer, o nosso testemunho, irmão, fala muito mais do que a gente andar com uma Bíblia na mão. O teu testemunho. Aonde você chegar, às vezes você não vai chegar com uma Bíblia na tua mão, mas a maneira de você se portar onde você chega, alguém vai dizer assim, esse é diferente, essa é diferenciada. Tem alguma coisa diferente na tua vida, não sei o que é. Eu só sei que é gostoso ficar perto de você, eu gosto. Por quê? Tem uma presença que me consola. Quando eu chego perto da tua vida, eu sei que tem alguma coisa que me traz um conforto para dentro do meu ser. Isso é a presença do Espírito Santo. Zacarias era sacerdote, Isabel de linhagem sacerdotal. E a Bíblia diz, irmão, no capítulo 1 de Lucas, que este casal, eles eram servo de Deus, irrepreensível. Olha que palavra bonita. Irrepreensível quanto às coisas de Deus. Sabe o que significa dizer irrepreensível? Significa dizer que eles não tinham ninguém que podia levantar o dedo para falar alguma coisa contra a vida deles, porque eram exemplares como servo de Deus.
Irmãos, olha a vida de Zacarias e Isabel. Eles são irrepreensíveis nas coisas do Senhor. A Bíblia diz que eles são servos de Deus, que eles servem ao Senhor com integridade. E Zacarias, ele trabalhava na igreja, no templo. Ele tinha um momento que ele tinha que ir para queimar incenso diante do Senhor. Porque naquela época os sacerdotes, eles queimavam incenso, que era a oferta. Hoje a nossa oferta é o que? É o nosso culto. A gente oferecia adoração. Naquela época o sacerdote tinha que entrar no templo, queimar incenso diante do Senhor, para que o Senhor recebesse aquilo como uma oferta de cheiro suave. Ele queimava o incenso e o Senhor está recebendo. Estou sentindo um cheiro suave, alguém está oferecendo culto para mim. É assim que era naquela época, na época da lei. E Zacarias era o homem que oferecia a oferta diante de Deus. E o povo ficava lá fora orando. E ele entrava no templo para queimar incenso. Ele entrou ali, irmão. Só que a Bíblia diz que Zacarias, ele está oferecendo incenso diante de Deus. A sua mulher está orando. Só que eles estão com um problema dentro de casa. Qual é o problema? Eles são pessoas que já são idosas e a sua mulher, ela não pode gerar filho, é estéril. Isso aqui na sociedade daquela época era uma vergonha. Uma mulher que não podia gerar filho era considerada uma mulher que não prestava para nada. Lembra de Ana lá atrás? Ana carregava uma vergonha na vida dela. Todo dia alguém caçoava dela. Eu gero, mas tu não gera. Eu faço, mas tu não faz. Eu sirvo para alguma coisa, tu não presta para nada. É mais ou menos isso, irmão. Já pensou que alguém todo dia ouve isso no seu ouvido? Irmão, isso aqui é muito triste. Todo dia alguém olha assim, tu não presta para nada. Eu não sei porque que tu nasceu. Tu só nasceu para dar desgosto para a família. Isso é muito triste, irmão. Não é assim? Já viu alguém que é assim? Você é uma peste, é uma praga, né? Você não presta para nada. Você nasceu só para dar desgosto. Irmão, isso aqui é muito terrível. Então, para uma mulher naquela época que não gerava, ela era considerada uma pessoa infeliz. Ela era considerada uma pessoa que não prestava para nada. Isabel vai carregar um peso na sua vida. Isabel, ela já é uma mulher idosa. Eles já perderam, irmãos, a esperança de ter um filho. E ela carrega este opróbrio, que é a mesma coisa que vergonha, na sua vida todos os dias. Só que o que me encanta é que mesmo eles com problema, é que mesmo ela sem conseguir gerar, ela não saiu da presença do Senhor. Ela permaneceu na presença, oferecendo o seu culto diante de Deus. Aí eu vim perguntar para você hoje, a primeira atitude de um crente cheio do Espírito Santo é o quê? Problema você vai ter, mas se você é cheio do Espírito Santo, você permanece adorando na presença, independente do teu problema, das tuas lutas particulares que você tem. Porque luta todo mundo vai ter, mas um crente cheio do Espírito Santo, ele permanecerá adorando aquele que o chamou para adoração. Eu entendi isso aqui na vida de Zacarias e Isabel. Eles têm problema, irmãos. Imagine, Zacarias vai lá, oferece o seu culto, ajuda o povo, ora pelo povo, como a gente diz assim, é como se ele fosse o pastor hoje. Deu a bênção, deu a palavra e voltou para casa. Mas quando ele chega dentro de casa, a esposa olha assim e diz, amor, e nós? A gente abençoa tantas pessoas, e nós? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Se eu não me engano, eu vi a irmã Elizabeth falando um dia desse, né? Comigo já aconteceu algumas vezes. Quantas vezes, irmão, eu preguei para pessoas aceitaram Jesus. Eu me lembro como hoje, isso aqui não é para glorificar meu nome não, irmãos, mas é como exemplo de fé. Teve dias que, teve pessoas que foram lá em casa e disseram, irmão Jess, a minha filha está com uma dor de cabeça que está ardendo e não passa, não tem o que faça, já dei remédio e não passa. Eu disse, irmã, vamos orar. A gente orou, disse, Senhor, é para que o teu nome seja glorificado. Eu botei a mão na cabeça e orei. Aí a menina olhou assim e disse, mãe, eu não sinto mais nada. Eu digo, meu Deus do céu, olha que coisa. Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? Mas muitas das vezes eu estava no pior momento da minha vida. Lá em casa estava tudo arrebentado. Lá em casa estava tudo de cabeça para baixo. Boleto, cada dia chegando um atrás do outro. A conta zerada, devendo todo mundo. Sabe, irmão? Então, às vezes, a nossa vida, ela é assim. Por quê? Você tem um montão de problema para resolver, mas mesmo assim o grandão da Galileia está dizendo assim, ó, se coloca na posição, porque com problema você é problema, se você se colocar na presença, eu quero te usar desse jeito mesmo.
Ei, Deus não está à procura de carinha bonitinha, não, irmão. Deus está à procura de um verdadeiro adorador. Eu acho que você está aqui essa noite, meu irmão. Ei, Deus quer que você se coloque na presença dele como um verdadeiro adorador, independente do teu problema. Porque se tu tiver fé, sendo um verdadeiro adorador, alguma coisa vai acontecer na tua vida de diferente. Esta foi a lição que Zacarias e Isabel nos ensinam. Eles estão com problema, eles estão orando e estão abençoando o povo, mas eles não conseguem gerar. Tem um problema. Aí um dia, Zacarias está entrando já idoso no templo, o povo fica de fora. Ele vai queimar o incenso, ele está queimando o incenso, oferecendo o seu culto. Aí a Bíblia diz que o anjo Gabriel desceu, apareceu na frente dele. Ele tomou um susto tão grande, por ver um homem de branco na sua frente, que ele ficou impactado. Ele ficou sem reação, assustado. E o anjo disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi recebida lá em cima. Chegaram na presença de Deus, e eu desci de lá com uma mensagem de boas novas. Isabel, tua mulher, terás um filho. Olha, irmão, isso aqui é o quê? Isso aqui é permanecer adorando. Isso aqui é resposta de quem não desiste. É resposta de quem persevera na presença. Assim é um crente cheio do Espírito Santo. Nós somos pentecostais. Eu gosto do fogo, né? Como o Rui coloca aí. Eu gosto do fogo, a gente caminha no fogo, anda no fogo, vai para casa no fogo, vem para a igreja no fogo. Mas a palavra do Senhor hoje é: eu quero que além de andar no fogo, você seja cheio do Espírito Santo para perseverar na presença e não desistir. Persevera, meu irmão, porque se você perseverar, resposta de oração chegará na tua casa. A resposta da tua oração vai chegar na tua casa, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Por quê? Por causa das tuas orações, por causa do calo que tem no teu joelho, por causa das lágrimas que tem nos teus olhos, por causa de noite de sono perdido. E eu digo para você, não é em vão. Deus está recebendo tudinho, e no tempo dele, resposta de Deus chegará para a tua família. Zacarias e Isabel entenderam isso, perseveraram em oração, e a resposta chegou. Só que, como todos nós, quando a gente diz assim: eu quero realizar um sonho, aí você batalha, o dia que você consegue realizar, eu lembrei do irmão Rui, o dia que foi buscar o carro dele lá na loja. A Bíblia diz assim: quando nós voltamos para Jerusalém, nós andávamos como aqueles que sonham. Ele estava assim, tipo, me belisca para ver se é real. É mais ou menos assim. Quando a gente consegue realizar um sonho, irmão, você diz assim: peraí, será que é real mesmo? Ou será que eu estou sonhando? Não é assim? Você não acredita, você queria tanto, só que quando você realiza, você fica como quem não acredita. Foi a mesma coisa que aconteceu com Zacarias. Ele disse assim: isso é real? Como é que eu posso acreditar nessa palavra? Como vou saber que é Deus que está falando comigo? Aí o anjo disse: Zacarias, porque tu não está acreditando nessa palavra, ficarás mudo até que a criança nasça. Ou seja, 9 meses sem poder falar. Irmão, isso aqui, irmão, não é fácil não. Sabe o que Deus está nos ensinando com essa palavra? É que antes da bênção, você vai passar por um pouquinho de aperto e prova. Só para saber se você é cheio do Espírito Santo. A coisa começa a apertar. A coisa começa a ficar difícil. O estreito chega na tua casa. Diz: Senhor, eu já orei, já jejuei, já paguei o preço, mas a porta não se abre. Não sei o que está acontecendo. Eu disse: espera aí, tem que passar 9 meses aí na prova. Irmão, o negócio é complicado. Aí Deus deixou ele 9 meses sem falar. Ele sai, o povo diz assim: peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo lá dentro. Zacarias não sai. O que está acontecendo? Não é costume do sacerdote demorar tanto tempo na presença. Aí ele saiu, ele está assim, ó. Está mudo, o que está acontecendo? Aí o povo diz assim: certamente ele teve alguma visão lá dentro de Deus. Certamente Deus falou alguma coisa, foi tão impactante que o homem não consegue falar. Sabe o que isso quer dizer, irmão? É que o que Deus tem para a tua vida será tão impactante na tua vida que você vai sair assim, ó. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou assustado, porque é grande demais, é maior do que eu sonhava. Ei, eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. O que Deus tem para você é maior do que o que você está pedindo, sonhando. Te prepara que vem surpresa para você.
Deus vai impactar a tua vida e coisas grandiosas vão começar a acontecer. É muito maior do que o que você espera. Você será surpreendido pelo céu de glória. Te prepara, meu irmão. Isso aqui é só para quem crê. Porque vida de crente é loucura. Se tu crê, irmão, recebe essa palavra então aí. Ei, Zacarias foi impactado que ficou mudo 9 meses. Aí depois de 9 meses, 6 meses de gravidez, Isabel não conseguiu sair dentro de casa. Eu achei isso aqui incrível. Ela se trancou, irmã Maria. Ela disse, eu não vou sair. Não vou contar a notícia. Por quê? Tem coisas que vão acontecer na tua vida. Primeiro é você e Deus. Guarda. Não sai contando no Facebook. Não espalha no Instagram. Guarda, é você e Deus. Depois que Deus te abençoar, aí sim, chama para o culto, todo mundo para comer. Irmão, já vamos fazer o culto lá em casa, porque o negócio vai ser bom. Mas antes disso é você e Deus, meu irmão. É assim que Deus trabalha. Isabel ficou 6 meses grávida, trancada. Pode ler, irmão. Pode ler o capítulo 1 de Lucas que você vai ver lá. Dizendo, Isabel ficou 6 meses grávida, trancada dentro de casa. E ela disse assim, o Senhor tirou a vergonha que eu tinha na minha vida. Porque todo mundo olhava para mim, eu tinha uma vergonha. Mas a partir de hoje eu não tenho mais vergonha. Porque o Senhor ouviu as minhas orações e me abençoou. Ei, irmão. Aí depois, deu 9 meses. Antes que a criança vai nascer, a Bíblia diz, irmão, que Maria, mãe de Jesus, sendo Maria, morava em Nazaré, que é o lugar onde José morava. Maria sai e o anjo vai falar com Maria. O anjo vai dizer assim, vai dar notícia de que o Cristo será gerado do seu ventre. Bendita és tu entre as mulheres. É a palavra que o anjo dá para ela. E ali o anjo tem uma conversa com Maria, explica para ela como que vai acontecer. Peraí, como é que eu vou ficar grávida se nem marido eu ainda tenho? Aí o anjo explica, olha, vai descer o poder do céu sobre a tua vida, ou a virtude do Altíssimo, vai te cobrir como uma sombra e tu vai gerar, porque o que você vai gerar não é de homem, é coisa de Deus, é coisa do céu. Irmão, quando Deus faz, ninguém vai entender nada. O que aconteceu? Eu não sei explicar, eu só sei que é coisa do céu na minha vida acontecendo. É desse jeito. Aí Maria recebe a palavra. Maria vai até as montanhas. E quando ela chega nas montanhas, a Bíblia diz, irmão, que quando Maria chegou na casa de Isabel, ela chamou Isabel. Quando Maria chama pelo nome de Isabel, a criança no ventre de Isabel começa a sacudir, começa a balançar. Isabel toma um susto. Quando eu imagino Isabel abrindo a porta e ela diz, bendita é tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Maria. Porque quando tu falastes, a criança do meu ventre já começou a sacudir. E a Bíblia diz assim, e naquele momento Isabel foi cheia do Espírito Santo. Naquele momento, irmão, Deus encheu ela da sua presença. Só com a saudação de Maria, ela foi cheia do Espírito Santo. O que isso quer dizer para a minha vida? Que quando Deus envia alguém que é cheio do Espírito Santo, basta dizer assim, a paz do Senhor Jesus, você também é impactado com essa presença na tua vida. Bastou ela falar, a criança sentiu. Você viu o que eu li? A Bíblia diz que a criança, ela seria cheia do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre. E aí deu 9 meses. Isabel vai gerar, vai ter a criança. E quando chegou o dia de ter a criança nasceu, deu 8 dias de nascido, como um costume sacerdotal, um costume do povo judeu, tem que circuncidar a criança. Aí vão circuncidar o menino, vão circuncidar João. Aí o povo, os vizinhos de Isabel, era assim, peraí, você vai colocar o nome dele Zacarias, igual o pai. Ela disse, não, o nome dele será João. Mas não tem ninguém com o nome João na tua família, por que vai colocar João? O nome dele será João, é coisa do céu. E aí, a Bíblia diz que Zacarias, ele está mudo. E alguém olha para ele e fala o sinal, diz, e aí, qual será o nome da criança? Ele pega uma tábua, naquela época pegou uma tabinha de escrever, e escreve, o nome dele será João. Oh, meu irmão, isso aqui é tremendo.
E o povo, quando viu, o povo ficou assustado. E a Bíblia diz que quando ele mostrou que o nome dele seria João, na mesma hora a sua língua se desprende, ele foi cheio do Espírito Santo e ele começa a profetizar na sua casa, dizer: grande é o Senhor que fez coisas maravilhosas no meio da minha família. E o povo ficou assustado sem entender o que está acontecendo, porque o homem que estava mudo agora, o Espírito Santo veio sobre a vida dele, e ele, cheio do Espírito Santo, o mudo começou a falar. E além de falar, começou a profetizar dentro de casa, meu irmão. Olha o que o poder do Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai impactar as pessoas que estão do seu lado também. Seja cheio do Espírito Santo para você impactar pessoas que estão do teu lado. Seja cheio do Espírito Santo para você trazer esperança para quem já não tem mais esperança. Seja cheio do Espírito Santo para você trazer vida no meio de vale cheio de ossos secos. E você vai profetizar e o vale vai ser cheio de vida novamente. Seja cheio do Espírito Santo para você chegar num ambiente acabado e dizer: ainda tem vida aí, porque no cheiro das águas vai brotar novamente na presença. Ei, seja cheio do Espírito Santo para quando você encontrar alguém com o coração ferido, machucado, dizer: ainda tem um bálsamo do Senhor para curar a tua vida, e o Senhor vai curar outras pessoas. Por que isso, irmão Gerson? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus, e um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele é diferenciado na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é muito além do nosso reteté que a gente gosta. É muito além disso. Ser cheio do Espírito Santo é o irmão Gerson servir de instrumento de bênção para abençoar a vida de outra pessoa. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é eu servir de um canal de Deus para trazer alegria para quem já está vivendo só na prova e dizer: ainda tem jeito para a tua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E Deus, Ele está procurando pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, que possam fazer a diferença nesses últimos dias. Pessoas que estão dispostas a sair do comodismo e ver Deus agindo em vida de outras pessoas. Ei, irmão, tem um montão de gente por aí que está dizendo: para mim não tem mais jeito, para mim acabou, para mim não tem mais esperança. E a palavra de Deus Deus está querendo usar eu e você para alcançar esses corações. Eu nunca me esqueço, irmão, de cenas que já aconteceram comigo lá atrás. E para edificar a tua fé, eu trabalhava uma época como vigilante, e eu tinha uma colega de trabalho. Toda vez que eu falava de igreja, ela fechava a cara. Eu comecei a observar ela. Eu falava de igreja, eu falava assim: hoje eu vou pregar em tal lugar. Ela fechava a cara. Aí eu pegava minha Bíblia, ela fechava a cara. Eu disse: tem alguma coisa errada, não é possível. Aí um dia eu cheguei e disse assim, chamei o nome dela e disse: licença, deixa eu fazer uma pergunta para você, não me metendo na sua vida, não entenda, mas você já foi evangélica? Ela começou a rir e disse: já fui, mas estou afastada. E baixou a cabeça. E eu disse assim: mas o que fez você sair da presença? Irmãos, entenda isso aqui, é muito forte o que eu vou falar agora. E você tem que ficar esperto com essas coisas. Ela disse: é porque eu gostava de um menino na igreja, e eu tinha um sonho de casar com ele. E um dia, foi alguém pregar na minha igreja. Agora veja como o negócio é estreito, irmão. Isso aqui é estreito. E a pessoa disse assim para mim: sabe aquele rapaz lá? É com esse que tu vai casar. Ah, meu irmão, aí o negócio ficou... Disse: meu Deus do céu, é o meu sonho. É o meu sonho. Só que passou alguns meses, irmão Rui, o cara casou com outra. E agora? Como é que fica a situação, irmão Natanel? E agora? Quem explica? Ela ficou com tanta raiva da igreja e com tanta raiva de Deus, meu irmão, que ela não queria ver falar do nome de Deus. Ela odiava ver falar do nome de igreja. E aí, eu não sabia o que fazer, porque eu me encontrei no estreito. Eu não tinha resposta, Rebeca. Eu não tinha, eu disse assim: eu não sei o que dizer, irmã Elizabeth. Eu não sei o que responder para uma pessoa dessa, que está com o coração partido, com raiva, angustiada, que não quer mais saber de igreja. Ela disse: irmão, nunca mais eu pisei na igreja, e já disse que nunca mais piso. E aquilo ficou me incomodando. Aí eu comecei a caminhar, para cá, para lá, para cá, para lá. E aí eu vou no banheiro e falei assim: Senhor, o que eu falo para uma mulher dessa que está desse jeito? Aí o Espírito Santo falou comigo naquele dia. Ele disse assim: pergunte para ela
se ela tem certeza que fui eu que falei com ela lá na igreja esse dia. Aí eu voltei e disse assim, deixa eu te falar uma coisa. E tu tem certeza que foi o Deus que eu sirvo que falou com você naquele dia? Aí ela olhou assim e disse, sabia que eu nunca parei para pensar nisso? Eu disse, pois é, porque o Deus que eu conheço, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que promete, Ele cumpre. Então volte para a presença, porque ainda tem promessa para você e permanece de pé. Aí ela disse, irmão, a partir de hoje eu vou começar a buscar uma igreja. A última vez que eu soube, ela estava indo lá na Nazareno Central, lá no centro. Ei, irmão, sabe o que isso quer dizer? É que alguém cheio do Espírito Santo de Deus, aonde você chegar, você vai entrar no estreito, mas no estreito não vai ficar. Por quê? Deus disse assim, Ezequiel, eu vou te colocar no estreito agora. Aonde? No meio de um vale. E o que tem? Só morte. E agora? Mas ele está cheio do Espírito Santo. Olha o que é um homem cheio do Espírito Santo. Aí ele disse assim, não pisa. Anda em volta. Agora imagina andando em volta. Eu não estou pisando. Observa. Por quê? Porque Deus queria que ele entendesse o que estava acontecendo. O que isso quer dizer, irmão Gerson? Muitas vezes Deus vai colocar a gente no estreito. Só que está dizendo assim, não pisa. Se pisar, piora. Se pisar, vai matar mais. Se pisar, vai ferir mais. O que faz? Observa como está o ambiente. E depois que você observar, então profetiza sobre o ambiente e diz, ossos secos, ouve a palavra, porque eu vou soprar vida aí onde você está. Deus te usará nessa terra como um canal de Deus para abençoar vidas que hoje já não tem mais esperança. E você vai abrir essa boca e vai dizer, há uma palavra profética liberada ao teu favor. Não tem quem vai fazer essa promessa não se cumprir na tua vida. Ei, João Batista nasceu cheio do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que este menino, ele cresceu, e depois que ele cresce, ele vai para o deserto, se veste com uma roupa de pelo, um cinto de couro, começa a comer gafanhotos, se alimentar de mel silvestre, como Natanel brincou ontem comigo, né? Foi ontem que Deus confirmou na tua boca essa palavra, e ele começou a se alimentar de gafanhoto e mel silvestre, meu irmão. E a Bíblia diz que então não era ele que ia para a cidade, era o povo que vinha para o deserto ouvir a palavra na boca de João. E ele dizia, arrependei-vos, 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 porque está chegando o reino de Deus no meio de nós. Ei, irmão, não, ele não precisava de fazer mídia para o povão chegar na igreja. Não, ele estava no deserto, irmã Maria, no deserto, Daniele. Lá no meio do deserto, na terra seca. E o povo diz assim, peraí, eu estou com uma sede tão grande que eu não quero saber disso. Eu vou lá para o deserto, para quê? Para ouvir a palavra sendo pregada. Lá tem profeta, tem alguém pregando. Ei, a Bíblia diz, meu irmão, que a palavra, ela veio no rei da Judeia, não achou lugar. A palavra veio no governo da Galileia, não achou lugar no coração de Pôncio Pilatos. Não, a Bíblia diz que a palavra veio e não encontrou lugar no coração de Filipe, irmão de Herodes. Não, a Bíblia diz que a palavra, ela veio diante de Caifás, o sumo sacerdote. A palavra não achou lugar, mas a Bíblia diz que quando a palavra chegou no deserto, lá estava João, filho de Zacarias, e a palavra encontrou lugar no coração de João, e ele abriu a boca e começou a pregar a palavra. Ele começou, irmão, ei, o Espírito Santo de Deus está procurando corações que estão dispostos a dizer, eu quero ser usado, eu quero ser boca de Deus nesses últimos dias, para dizer para alguém, volta para a presença, que papai ainda tem promessa para você. Aí João Batista começou a pregar, as multidões iam para o deserto ouvir ele pregando. Estou terminando. E a mensagem dele não era como a minha de hoje, era dura. Era difícil. Sabe qual era a mensagem? A mensagem é, raça de víbora. Era. O que ele está dizendo assim? São tudo cobra. É fácil ouvir isso, irmão? É complicado. Ele estava chamando o povo de cobra, de serpente. Raça de víbora. Quem ensinou vocês a fugir da raça, da ira vindoura? Por que que João Batista está dizendo isso? É porque quem está vindo para ele, está lá no meio, saduceus, fariseus, e o povão está vindo, querendo que ele os batize no Jordão, porém sem se arrepender primeiro. E qual é a mensagem? Primeiro tem que se arrepender, depois se arrepende, eu batizo. É isso que ele está dizendo. Só que o povo vinha de qualquer maneira, Daniel. Ele diz assim, não,
primeiro se arrependa. Depois que se arrepender, eu batizo. Aí ele diz assim, vocês estão vindo de qualquer maneira. Está vindo gente sem se arrepender. E se não se arrepender, não tem como batizar. Aí ele começou a batizar o povo. E a Bíblia diz que então vieram os cobradores de impostos. Vieram para ele, Bruno. Aí disseram, mestre, o que nós podemos fazer para mudar a nossa história? Ele disse, não cobre mais do que está decretado, não fique extorquindo o povo, a partir de hoje muda as suas atitudes. Aí os soldados chegaram e disseram assim, mestre, e nós? Ele disse assim, olha, não acuse ninguém que é inocente e nem faça aquilo que está além daquilo que você foi determinado. E o povo começava a vir para João Batista mudando suas atitudes. O povo vinha e se batizava e mudava de vida. Aí alguém olhou assim e disse assim, eu acho que ele é o Cristo. Ele disse, aí João olha e diz assim, eu não sou o Cristo, eu sou apenas uma voz que prega no deserto, eu sou apenas uma voz, eu vos batizo com água, para o arrependimento dos pecados, só que depois de mim vai vir um, que é muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem desatar as alças da sua sandália, não, eu não sou digno nem disso, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, meu irmão. Ei, e hoje nós estamos na presença dele, na presença de Jesus, que somente ele pode te batizar com Espírito Santo e com fogo, e você ser cheio dessa presença, e onde você chegar, vidas serão impactadas, porque você é cheio do Espírito Santo. E para finalizar agora, a Bíblia diz também, meu irmão, que então Jesus veio para ser batizado por João Batista no Jordão, e quando ele chega, aí João Batista diz assim, mestre, sou eu que quero ser batizado por ti, mas tu que vem para me batizar o Senhor? Ele disse, João, faça isso para que a lei venha se cumprir. Ele disse, então venha cá. E João começa a batizar Jesus no Rio Jordão, e quando João batiza Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, como uma forma de uma pomba, e foi descendo, os céus se abriram, ouviu uma voz dizendo assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E Jesus foi batizado com o Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus. Mas irmão, o que me chamou a atenção foi o capítulo 4, porque Jesus agora sendo batizado, era para ter uma vida boa, era para, parece que os problemas diminuir, só que os problemas aumentaram. Ele diz assim, eu quero ser batizado, eu tinha essa curiosidade, eu dizia, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, porque na minha mente era assim, um crente batizado, parece que a luta é menos, só que irmão, o negócio dobra, o negócio fica mais estreito ainda, você está revestido com o poder dos céus, para suportar as pancadas da vida. O Espírito Santo faz isso na tua vida, mas livrar do problema, você não vai sair do problema não. Jesus sendo batizado com o Espírito Santo, o que ele fez? A Bíblia diz que o Espírito Santo o leva para o deserto. Não é o diabo que está levando, é o Espírito Santo. Mas irmão, isso é um absurdo. Por quê? Como que o meu Deus me leva para me viver em deserto? Me prova. Leva sim. Por quê, irmão Gerson? Porque é no meio da prova que Deus vai aperfeiçoando você. É no meio do deserto que Deus vai mudando o que Ele precisa mudar na nossa vida. É no meio das dificuldades que Deus vai dizer, peraí, eu vou começar a mudar o teu caráter. Até antes você dava trabalho, mas a partir de hoje, no meio do deserto, o deserto machuca. O deserto, irmão, queima. Queima. De dia é um calor terrível. De noite é um frio que ninguém suporta. É, irmão, o negócio é sério. Aí o que Jesus faz? Manda o crente para o deserto espiritual. Não é que você vai lá para o Saara hoje, não. Mas não é que você vai lá para o deserto da Judéia, não é nada disso. Mas espiritualmente a gente passa pelo deserto. O que é o deserto? O deserto é quando a gente está no meio das provas, no meio da dificuldade. É quando tudo começa a dar errado na nossa vida. Você está no deserto. Pode ser o deserto da enfermidade, o deserto de uma porta fechada. Isso daí é deserto na vida do crente. Jesus permite o crente passar pelo deserto. Só que é no meio do deserto aonde a gente tem as maiores experiências com Deus. E foi assim. Aí o inimigo que venceu o Adão no jardim, ele usa a mesma tática para tentar vencer o Cristo. E aí Jesus está lá 40 dias no deserto sem comer e sem beber nada, com fome, com sede. Eu dentro de um dia eu já estava pedindo para comer, irmão. Agora imagine 40 dias de jejum, irmão. 40 dias, irmão Natanael, sem comer nada. Será que a gente dava conta? Aí era estreito, né? Daqui a pouco de noite, assim, meu Deus, cadê
aquele salgado bem quentinho. Manda pedir aquela pizza porque eu não estou mais dando conta. Não é assim? É desse jeito. Pega aí o aplicativo aí, o iFood, e pede alguma coisa para entregar aqui em casa, porque minha barriga já está até roncando. O negócio está feio. É assim que a gente hoje, 40 dias, irmãos, de jejum, sem comer e sem beber nada. Aí o que inimigo? O inimigo no ouvido, ó. Tu não é o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, então aqui está cheio de pedra. Transforma essa pedra em pão, porque eu sei que tu tem poder para fazer isso, e coma. Mas o que o inimigo está querendo, irmão, é fazer com que Jesus, ele entre na vaidade. E é isso que o inimigo faz. É a mesma tática que ele usou com Eva. Ele disse, ó, tá vendo aquela fruta? Sim. É tão bonita, não é? É. Por que você não come? Se tu comer, tu vai ser igualzinho a Deus. Aquilo encantou os olhos dela. Agora ele está dizendo para Jesus, tu tá com fome? Tô. É uma necessidade tua? É. Então transforma e come. O que é isso, meu irmão? O inimigo, ele nos ataca, é onde a gente tem nossas necessidades. Ele não vai oferecer para você o que tu não quer. Ele vai oferecer justamente o que você precisa. É isso. E sabe o que acontece? Se você não tomar cuidado, você vai cair nessa cilada. Por quê? Porque o inimigo não oferece coisa ruim, ele oferece coisa boa. Só que é boa aos nossos olhos. Só que a palavra é, quem espera um pouco mais vai experimentar daquilo que é do céu. Porque a carne, os pepinos, as cebolas é coisa do Egito, mas o maná é coisa do céu para a tua vida. Ah, mas eu não gosto muito. Olha, é gosto de coentro, eu não gosto muito disso não, mas eu estou assim, pare de reclamar, porque isso é providência do céu para a tua vida. Não, eu queria carne, cebola, peixe, pepinos lá do Egito. Assim, ó, do Egito é apenas uma provisão, mas a providência vem lá do céu. Meu irmão, a providência vem lá do céu. Às vezes não é como eu quero, mas é o que Deus preparou para minha vida, viu? Então, ei, irmão, espera no Senhor. Porque Jesus disse assim, ó, o inimigo disse, transforma e coma. Ele disse, não, peraí, eu tenho uma palavrinha para ti. Qual é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus está dizendo para você é, espera no Senhor, não vai atrás de cilada, porque tu vai viver do que sair da boca do Senhor para a tua vida, é da promessa que Ele tem para você. Deus tem promessa. E agora eu entrego para o Natanael, viu? Não vou passar mais. Vou passar mais não, irmão. Só vou contar para você aqui o que aconteceu na minha família, para você ficar esperto. Eu contei para os irmãos que estavam na escola bíblica. Olha o que o diabo faz. O meu pai, lá no interior do Maranhão, uma cidade muito carente, que foi onde eu nasci. Muito tempo, para os irmãos terem uma ideia. A gente morou, irmãos, muitos anos, numa casa feita de barro coberta de paia. Porque os meus pais, eles viviam da roça. Eu já vivi essa realidade. Hoje tem que agradecer muito a Deus que eu estou lá morando numa casa e está com piso, tudo, mas eu já vivi em casa assim, de chão batido. Que quando chovia às vezes, tinha que molhar o negócio. Minha mãe ia varrer com uma vassoura, a poeira levantava, pegava uma água e molhava assim, ó. O negócio era estreito, lá no interior do Maranhão. Assim. Aí meu pai desempregado, lá na roça, minha mãe dona de casa, chegou, meu pai estava na igreja servindo a Jesus. E aí chegou um abençoado, para não dizer outro nome, né? Um abençoado disse assim, chegou e falou para o meu pai, eu tenho uma proposta para você. Qual é? E para os irmãos entenderem, meu pai, ele antes de vir para a igreja, ele fazia festas do mundo, e era promotor de eventos do mundo. E meu pai bebia muito, bebia muito mesmo. A bebida estragou muito meu pai. E meu pai agora está na igreja. E aí esse abençoado disse, tem uma proposta para você. Qual é a proposta? 5 mil reais de salário para você ser gerente do meu depósito de bebida. Para quem saiu do mundo e veio da bebida, imagine a tentação que vai ser, irmão. É uma cilada. O que o inimigo está querendo é que volta ele para a vida antiga, da onde Deus já o tinha tirado. Só que à noite eu tive um sonho. Aí meu pai, irmão, ele ficou, sabe, naquele jeito. Eu nessa cidade, 5 mil, eu tô rico. É assim que a gente pensa, né? Eu tô rico, meu Deus do céu, isso aqui é coisa do céu. 5 mil para me ser gerente de depósito de bebida? Meu Deus, eu vou aceitar agora. À noite eu tive um sonho. E no sonho aparecia um garçom, calça preta, igual a gente vê no restaurante, camisa branca, gravata borboleta preta, uma bandeja, um copo de cerveja e um ingresso. E ele passava por mim, fazia a volta em mim e dava risada. No sonho.
Eu sonhando, era uma visão, Deus me mostrando. E eu sem entender. Aí ele parou assim, começou a rir da minha cara assim, disse assim, pegou o ingresso e disse, olha aqui que teu pai me deu. Aí estava escrito o nome de uma festa do mundo. Eu disse, não pode. Meu pai é da igreja, ele não vai te dar o ingresso de uma festa do mundo. Aí ele botou o ingresso de novo na bandeja e saiu. E sumiu. Eu acordei perturbado sem entender o que era aquilo. Disse, pai, o senhor está bem mesmo com Jesus? Estou bem, estou firme com Jesus. Irmão, mas não durou uma semana. Ele aceitou aquele convite. Ele aceitando aquele convite, passou 2 meses. Sumiu o dono do depósito de bebida, sumiu o emprego, meu pai largou a igreja, voltou para a bebida, voltou para a festa do mundo, perdeu o emprego, perdeu tudo, e o inimigo começou a dar risada. E até hoje meu pai ainda não conseguiu voltar para a igreja. Por que, irmão Gerson? E o que Deus estava me mostrando é isso que ia acontecer. E eu não estava entendendo o mistério. E depois, Deus me mostrou e Deus falou. Sabe o que era aquele sonho? Era eu te alertando o que estava acontecendo. Aquele garçom era o inimigo das nossas almas. A bandeja é o prato que ele estava oferecendo. Ele estava com o ingresso do prato, dizendo assim, ó, está aqui o ingresso. Você vai aceitar ou não vai aceitar? A bandeja da oferta está aqui. E a cerveja era o depósito de bebidas. Deus mostrou tudinho, irmão. Deus revelou tudinho e eu não entendi. Ele disse, ele chegou e ofereceu para ele e ele aceitou. E eu encerro dizendo para você o seguinte, cuidado. Tem certas bandejas que vão chegar à nossa vida, não é do Senhor para a tua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não caia em ciladas. O inimigo vai oferecer o que tu gosta, o que a tua carne gosta. Mas Deus está dizendo, você vai viver da palavra que sai da minha boca para você. Espera no Senhor, confia no Senhor e tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. Seja um crente cheio do Espírito Santo para ter discernimento e saber quando é Deus e quando é prato do diabo na tua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe.